Muito bem, pessoal. Vamos fingir que no canal já tem alguns vídeos e eu vou começar a fazer vídeo quando eu tiver tempo e saco sobre alguns jogos que eu jogo normalmente e esse aqui é um deles. Dá pra ver aqui o nosso Keramon, um bichinho, bicho-pau, mas enfim. O que eu queria falar nesse vídeo é sobre os personagens que vêm junto com o seu Digimon, aqueles que normalmente a gente ignora, mas que a galera de nível alto sabe usar. Bem, vamos criar um personagem. Aqui, esse tipo de página ajudou bastante a poder fazer esse tipo de vídeo, já que agora você pode explicar várias coisas no mesmo vídeo. Bom, falando dos personagens, coisas que vocês têm que prestar atenção. Obviamente, a coisa mais na cara que nós temos é que nós podemos escolher 4 enquanto os outros 6 são bloqueados, porque esses vocês vão ter que conseguir dentro do jogo. Porém, todos eles têm 3 habilidades próprias. Por exemplo, o Marcos. A habilidade dele consiste em dar um soco no Digimon. Bem, ele faz isso no desenho. Então, desenho, anime, o que for. Se você não gostou, foda-se, porque no Japão o anime é desenho. Mas enfim. O soco dele pode ser útil, por exemplo, para quando você quer farmar e tem alguém farmando junto com você. Você pode mandar o Marcos dar um soco em um outro Digimon e o seu Digimon lutando com outro Digimon. Isso garante que os dois vão virar em cima de você e caso alguém que esteja farmando com você mate um desses dois, os loots ainda assim vão vir para você. Agora, coisas que se devem atentar são essas duas skills, que isso é realmente importante para o seu Digimon. E no início normalmente a galera ignora isso. Mas, por exemplo, o Marcos, todos eles, quer dizer, todos não, a grande maioria vai dar 5% de ataque ou 10% de HP. O que vai mudar vai ser o atributo para o Digimon que eles vão dar. Por exemplo, o Marcos dá 5% de ataque para os tipos vacina e 10% de HP para os tipos data. Por outro lado, o Thomas, ele já dá 5% de ataque para os tipos data e 10% para os tipos vírus. Então, quando você começar um jogo, você já tendo ideia de algum Digimon que você queira utilizar, você já pode escolher algum desses 4 personagens pensando já nesse Digimon, que você possa ganhar 5% de HP ou 10% de HP ou 5% de ataque. Particularmente contra boss, vale mais a pena 5% de ataque, afinal de contas é como se você tivesse tirado apenas 95% da HP do boss e os outros 5% foi por causa da sua passiva. Então isso pode fazer muita diferença. Porém, para farmar, talvez os 10% de HP sejam mais interessantes, já que você vai regenerar eles mais rápido caso esteja farmando na forma inicial. Agora, o Kinnan desses 4 iniciais é o que difere, porque ele dá 5% de ataque para os tipos vacina, porém ele dá 10% de ataque se for no data. Digimons no data normalmente não são super efetivos, quer dizer, normalmente não, eles não são super efetivos em ninguém. Então ter 10% a mais de ataque pode ser até interessante, porém você sabe que esse tipo de Digimon não vai ter um dano tão considerável. Porém, se seu objetivo for fazer os Digimons híbridos, no caso aqueles da 4ª temporada, Susanomon, Kaiser Greymon ou Magna Garurumon, esse seria o melhor para iniciar, já que você vai ter os do tipo vacina para o Magna Garurumon, Kaiser Greymon e Susanomon, e para os tipos No Data, que são os outros, você vai ter mais 10% de ataque. Acho que é interessante para quem visar esses Digimons. Além do mais, sua habilidade não é muito boa no início, porque ela dobra a quantidade de dano dos seus críticos. E no início do jogo você não tem muito crítico. Porém, se você clonar o crítico dos seus Digimons, essa habilidade pode se tornar realmente muito interessante. Agora, a Yoshino. A habilidade dela é teoricamente a mais inútil, mas em algumas situações pode ser extremamente boa. Por exemplo, se você estiver fazendo Traces of Black Steel, fazendo Water of the Crystal, não, Crystal of the Water, ou estiver fazendo aquelas quests lá das 4 bestas sagradas que até o momento só tem 3,
Na hora que o Digimon Boss for carregar um ataque que cause muito dano, você poderia utilizar essa habilidade para se proteger. Tudo bem que você faria isso uma vez a cada 3 minutos, mas se o seu problema for ficar sempre no limite do HP e ter que ficar se curando, talvez seja interessante para você essa habilidade. Pro Thomas, sua habilidade dobra a sua porcentagem de crítico. O lado bom disso é que você não vai precisar clonar tanto crítico para chegar aos 100%. Então isso te economizaria alguns clones para o ataque, bloqueio ou evasivo. Se você quiser usar, vale a pena. E o caso do Marcos é o que eu já comentei, para farmar. Agora vamos aos outros. O Tai, ele dá 5% de ataque ao tipo vacina e 10% de HP para o vírus. Ou seja, diferente do Marcos, os 10% de HP não vão para o Data. Porém, ele é muito utilizado por causa dos Digimons que dão muito dano no ataque básico. Ele pode aumentar em 50% do seu ataque básico por 30 segundos, se não me engano. A Mimi, ela é boa em grupos, você pode regenerar HP de todos os membros do seu grupo. Ela funcionaria como suporte de cada grupo, mas o cooldown dela é absurdamente alto. Talvez não valha a pena você utilizar isso. Bem, ela dá 5% de ataque para os tipos Data, 10% para os tipos... 10% de ataque para os tipos No Data. Bem parecido com o Kino, só que no caso dela, os 5% vão para o tipo Data. O Yamato, ou Match, ele aumenta as skills, então para Digimons que dependem muito de habilidades, como por exemplo o Cherubimon modo vírus, isso pode ser interessante. São 30 segundos que suas habilidades ganham 30% a mais de dano. Então é algo a se considerar. Até mesmo o Magna Garurumon pode se beneficiar disso, já que ele é um Digimon que tem 3 ataques e 2 deles dão um dano absurdo. Aí ele dá 5% de ataque para os tipos vírus e mais 10% de HP para os tipos Data. O Takeru, ele tem uma habilidade até interessante para quem está jogando sozinho. Ele regenera 100% da sua vida e mana, do seu Digimon. Mas o cooldown é muito alto, talvez não valha a pena para você usar, a menos que seja um uso único de que você em uma situação muito específica. Não vejo muita utilidade para isso. Ele dá 5% de ataque para os tipos vírus e 10% de ataque para os tipos No Data. Assim como viu, a Mimi dá para o Data, o Kinan para o Vacina e o TK para os vírus. A Hikari, sua habilidade, o HP dos membros do grupo aumentam em 30%. Isso quer dizer que você vai ter muito mais HP. Sabe aquele buffzinho de mais 10% de HP? Pode se somar com isso, mais 30%, você ficaria com 40% de HP. Bom, o seu ataque, os seus 5% de ataque vão para os Digimons do tipo vírus e 10% de HP vão para os tipos vacina. E por fim, a Sora. Bem, ele recebe dano reduzido dos ataques inimigos por cerca de 30 segundos, se não me engano. Reduzidos em 30%. Pode ser até interessante para Digimons que sejam tanque, como Fenglongmon, que é um tanque absurdo dentro desse jogo. Você literalmente não tomaria dano. É realmente interessante. Para os damages, talvez o Tai ou o Yamato sejam mais interessantes do que você reduzir 30% apenas do dano, caso o dano seja muito alto. Então, seus 5% de ataque vão para o tipo Vacina e seus 10% de HP vão para o tipo Unknown. Ela é a única que dá status para tipo Unknown. Só que, para quem não sabe isso, existem poucos tipo Unknown no jogo. Gizumon, ATXT, não é um Digimon que você vai ver com muita frequência. O máximo que ele chega no nível Ultimate, seus status são relativamente baixos. Apocalimon é um Digimon que você vê com uma grande frequência, porém, como ela dá ataque para os tipos Vacina e todos os Digimons que evoluem para o Apocalimon são do tipo Vírus ou Data, enquanto você não estivesse no Apocalimon você não ia ter buff nenhum, talvez não valha a pena. Isso também vale para o Keramon e sua linha evolutiva, já que o único dentre essa linha é o Diaboromon, que é do tipo Vírus, os outros são totalmente tipo Unknown, Kirisalimon, Infermon e Armagemon.
se tornariam um pouco mais tanque, só que eles são Digimons do tipo muito voltados para dano, talvez não seja interessante. E ainda assim o Diaboromon não ia receber nenhum efeito. Então com isso já dá para ter alguma ideia sobre o que vocês vão querer utilizar para início de jogo. Tem umas explicações rápidas para que serve cada um. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre os Digimons. Então aguardem aí que eu vou lançar em algum momento da minha vida, ok? Não faço ideia de quando vai ser o próximo vídeo. Falou, valeu, até mais.